Vou conversar agora com um especialista em política americana, professor de Relações Internacionais da FAAP, professor Carlos Gustavo Poggio. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui à CNN. Se para nós essa imagem já é de uma relevância, de uma importância, qual a imagem que traz a chegada desses corpos para os Estados Unidos? Boa tarde, Daniel. Prazer conversar com vocês nesse domingo. Veja, de fato, é algo que na história dos Estados Unidos tem criado alguns traumas, né? Quando os Estados Unidos entram nessas guerras muito longas, o problema é exatamente quando isso acontece, ou seja, quando os caixões começam a voltar para casa, é o que demonstra que a guerra começa a se tornar crescentemente impopular, né? Isso foi o que aconteceu nos últimos 20 anos nesta guerra do Afeganistão. Ocorre que já fazia algum tempo que americanos não eram mortos na guerra do Afeganistão, razão pela qual essa guerra ficou até um pouco escondida, né? Não era mais um tema importante dentro da política dos Estados Unidos. E agora, com este atentado, um número bastante significativo para os padrões dos últimos meses na guerra do Afeganistão de americanos mortos, isso novamente traz à tona aí alguns problemas, né, e algumas questões que foram colocadas durante este tempo, né? O Joe Biden, que na verdade fez campanha vendendo a empatia, né, alguém que tem empatia, alguém cujo filho também foi alguém que participou do exército dos Estados Unidos, ele tenta mostrar isso, né? O Biden tenta neste momento, politicamente, para ele não tinha como ele não estar presente nesta cerimônia de agora. Agora, isto lembra, né, os americanos e lembra o Biden dos problemas que tem sido essa retirada americana, né? Eu acho que fundamentalmente é um símbolo disso, né? Uma retirada um pouco apressada, uma retirada com uma série de problemas, agora com tropas americanas mortas e possibilidade de novos ataques, né? Então, é um momento que marca aí toda essa questão que nós estamos vendo do final da guerra do Afeganistão e essas imagens que estamos vendo agora, eu acho que marca muito fortemente a presidência do Joe Biden. Talvez seja já o primeiro grande ponto crucial ali do mandato de Joe Biden, que assumiu recentemente a Casa Branca. A gente está acompanhando essas imagens ao vivo em conexão com a CNN Internacional, nesse momento em que o presidente Joe Biden deixa a base aérea no estado de Delaware, onde esses corpos estão chegando. Professor, e como ficam as relações agora dos Estados Unidos com o Afeganistão, agora com o Talibã no poder? Olha, Daniel, acho que é curioso, eu não consigo me lembrar, na verdade, de algum momento na história em que a gente tenha visto uma virada tão grande de um inimigo que agora, de alguma forma, se torna uma espécie de parceiro diplomático, né? Os Estados Unidos, há 20 anos, entrou no Afeganistão para derrubar o governo do Talibã e agora, no momento em que sai do Afeganistão, conta com o Talibã, na verdade, para proteger, em certa medida, os militares norte-americanos, né? Isso que nós estamos vendo. O Biden já falou isso algumas vezes. Nós tivemos ontem mesmo na CNN americana um general dos Estados Unidos dizendo que contavam com o Talibã para proteger o aeroporto de Cabul. Então, muito curioso isso que está acontecendo, né? Como vocês já deixaram muito claro aí na matéria que foi mostrada, o Estado Islâmico e o Talibã, eles são inimigos, né? Eles são facções rivais, digamos assim, com o Estado Islâmico do Afeganistão sendo muito mais radical do que o Talibã, né? Uma das grandes questões, curiosidades do Afeganistão hoje é que o Talibã talvez seja, dentre os diversos grupos organizados que estão no país, um dos mais moderados, acredite se quiser, né? Então, isto deve criar aí algumas dificuldades. Agora, me parece que não é apenas os Estados Unidos que vão ter que buscar algum tipo de relação com o Talibã. Eu acho que o que nós estamos vendo, inclusive essa retaliação que os americanos fizeram via drones, né, que são esses aviões controlados por controle remoto, é mais ou menos esse padrão de envolvimento que eu acho que nós devemos esperar dos Estados Unidos daqui para frente, né? O Talibã já está com conversas avançadas com outros atores importantes, notadamente a China, né? A impressão que eu tenho é que a China se preparou melhor do que os Estados Unidos para a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, a partir de agora, nós vamos ver o que vai acontecer. O que eu tenho dito também é o seguinte, Daniel, a dificuldade vem agora, né? Quer dizer, o difícil para o Talibã vai ser governar o Afeganistão a partir de agora, né? Mesmo quando eles foram governo
lá nos anos 90, e foram um governo por um período muito curto, né, 4, 5 anos, eles não governavam o país inteiro. Um país muito difícil do ponto de vista étnico, geográfico, político, de ser governado por uma autoridade central. Então vai ser interessante ver se eles aprenderam alguma coisa em termos de governança, estão preparados para governar e vão enfrentar, como estamos vendo, facções internas que vão, de alguma forma, querer desafiar o Talibã, né? Esses atentados terroristas que acabaram na morte aí desses militares norte-americanos, é um atentado que tem, na verdade, um alvo duplo, né? O Estado Islâmico, ao fazer esse atentado, ele tem como alvo não apenas os Estados Unidos, mas também o próprio Talibã. Eles querem mostrar que o Talibã está fraco, né? Ou seja, se o Talibã era responsável pela segurança do aeroporto e não foram capazes de garantir essa segurança, eles querem demonstrar que o Talibã está fraco e, portanto, querem voltar a ganhar alguma relevância na população. Então, a parte difícil, do meu ponto de vista, vem para o Talibã, vem a partir de agora. Kenzo Matida também se junta à nossa conversa. Professor, eu gostaria de saber qual é o impacto político para a imagem do governo Biden nesse momento, uma cena tão forte como essa, como o senhor acabou de ressaltar aqui, diante de tantas críticas, né, como o senhor também acabou de falar agora há pouco, da retomada das tropas americanas em saída aí do Afeganistão. Qual seria o impacto político para o governo de Biden ter o governo dele associado a uma imagem tão forte como essa, professor? Excelente, né? Nós temos, eu acho que são aí dois impactos importantes. O impacto do ponto de vista doméstico, né, interno, e o impacto do ponto de vista externo, né, com os aliados. Domesticamente, a imagem do Biden já sofreu um abalo significativo. A sua popularidade já caiu, porque além da questão da empatia, que é o que nós estamos vendo aí, um dos temas da campanha do Biden foi o tema da competência, né? Nós somos competentes, nós temos pessoas gabaritadas e qualificadas para gerir os diversos aspectos da nação, seja do ponto de vista da economia ou do ponto de vista da política externa. E essa gestão, né, operacional dessa saída, e de novo, vou deixar claro duas coisas, né? Uma coisa é a decisão de sair, essa decisão já estava tomada, isso estava muito claro. Outra coisa é a forma com que isso foi feito, né? Parece que foi feito de uma forma um pouco apressada e sem articulação com os aliados importantes dos Estados Unidos. Essa é a impressão que a gente tem, inclusive vendo comentários de aliados importantes norte-americanos, como o caso do Reino Unido. Então, domesticamente, essa é sem dúvida a maior crise desta curta presidência do Joe Biden até agora, né? Eu acho que ele está buscando redefinir o seu legado. Se a questão do Afeganistão vai se tornar um legado negativo para o Biden ou se isso será esquecido. Mas agora, no curto prazo, nesse momento, o impacto político é muito ruim. Ele está sendo, inclusive, criticado por membros do próprio partido dele. Está perdendo popularidade, está sendo mal visto como alguém que não, independente da gente julgar se foi ou não, se podia ter sido melhor ou não, mas o julgamento de parcela importante da população americana é que o Biden não geriu isso de maneira adequada. Da mesma forma, do ponto de vista externo, houve um custo muito alto com os aliados, né? O Biden está sendo criticado pela França, pela Alemanha, pelo Reino Unido, principalmente, por não ter feito uma articulação do ponto de vista desses países adequada, né? O que levou a essa saída um pouco apressada. Porque a grande questão aqui, que me parece que foi o problema principal, foi uma falha de inteligência grave, porque os prognósticos mais pessimistas diziam que o Talibã, se fosse tomar Cabul, tomaria Cabul em um mês, demoraria pelo menos um mês para tomar Cabul. Ora, eles tomaram em uma semana, né? Isso atrapalhou completamente qualquer plano de retirada dos Estados Unidos, criando todos esses atritos que nós estamos vendo. Então, eu acho que há um impacto político, sim, bastante significativo, tanto junto aos aliados norte-americanos, quanto com relação ao público norte-americano. Isso, pelo menos, no curto prazo, né? A gente não pode também exagerar isso, dizer que há uma mancha perene ou que isso não tem como, de alguma forma, ser solucionado. Acho que tem muito tempo para as coisas se desenrolarem ainda, não tem como a gente mensurar qual que é o impacto no longo prazo, mas certamente a gente tem alguns impactos bastante negativos no curto e no médio prazo. E às vésperas de uma data histórica, o 11 de setembro, né, que completam 20 anos aí nesse próximo mês que se aproxima. Professor, continua com a gente, vamos acionar a nossa correspondente Heloísa Vilela nos Estados Unidos. Ela traz mais informações para a gente, as atualizações. Heloísa.
Boa tarde. Então, o presidente Joe Biden completou essa cerimônia, que é um dos momentos certamente mais difíceis e mais solenes que um presidente dos Estados Unidos pode desempenhar ou enfrentar, receber os corpos de oficiais mortos. Esses 13 oficiais, 11 deles eram fuzileiros navais. Um era soldado e o outro era da Marinha. O mais novo tinha 20 anos, o mais velho 31, ou seja, são todos pessoas muito jovens, que alguns apenas começando a vida, e eles vieram dos seguintes estados: Massachusetts, Califórnia, Nebraska, Indiana, Texas, Missouri, Wyoming, Ohio e Tennessee. Por que eu estou destacando isso? Porque é muito importante, porque essa guerra e esse fim dessa guerra vai ter um significado mais forte para cada um desses estados, para cada cidade a qual um desses pertence. Então isso humaniza e traz a guerra para muito perto, né? Traz o fim dessa guerra para muito mais perto da população dessas cidades e desses estados. Mas o presidente Joe Biden acompanhou a transferência desses corpos para os carros que vão levá-los do aeroporto. Eles chegaram pouco depois das 11 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, na base aérea de Dover, no estado de Delaware, o estado do presidente Joe Biden, e foram todos transferidos numa... A gente não chama aqui, o governo americano não chama de uma cerimônia, porque a cerimônia será depois, no momento do enterro, mas eles chegaram em caixas cobertas com a bandeira americana. É um sinal de honra, né, para esses oficiais que morreram em ação, tomando a conta da segurança no aeroporto de Cabul. Alguns deles iam fazer a inspeção do homem-bomba, iam checar se ele estava armado, se ele poderia entrar no aeroporto, e quando eles chegaram bem perto é que ele detonou, então, o colete e morreu e matou 170 civis, além desses 13 oficiais americanos. Então foi uma transferência desses corpos, um momento muito difícil, muito duro para o presidente, mas especialmente para as famílias desses oficiais com as quais Joe Biden conversou hoje lá em Delaware, antes dessa transferência dos corpos. Eu volto com vocês. Luísa Vilela, ao vivo dos Estados Unidos. Paula Martini também se junta à nossa conversa aqui com o professor Carlos Gustavo Poggio, para a gente continuar falando sobre esse assunto, sobre essa chegada dos corpos de 13 militares que perderam a vida no Afeganistão. Paula Martini. Oi, professor. Boa tarde. São muitas perguntas, né? Na verdade, é um assunto muito complexo, cada vez mais. Mas queria continuar aqui falando sobre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele que teve uma postura muito dura na quinta-feira, prometeu uma caça aos responsáveis por esse atentado. Hoje tivemos esse novo ataque, né, de militares dos Estados Unidos contra um carro-bomba, e em contrapartida vemos essa transmissão aí muito triste que demonstra uma fragilidade do presidente e da política, né, dos Estados Unidos. Eu queria saber se, diante dessas cenas que estão sendo transmitidas para todo mundo, se a gente deve apostar na continuidade de uma postura mais ofensiva realmente do presidente Joe Biden, ou pode ser que a gente tenha alguma mudança aí diante de como essas imagens, a morte desses militares tão jovens pode ser percebida ali pela própria população americana e também internacional. Paula, é curioso que esse discurso que você faz menção do Joe Biden me lembrou, em muitos sentidos, algumas frases que ele utilizou, me lembrou o George Bush filho, né? O Bush, que foi o presidente que começou essa guerra do Afeganistão há 20 anos atrás, né? E eu acho que não devemos ver, o Biden me parece que ele está muito decidido a sair definitivamente do Afeganistão, né? Quer dizer, mesmo com esses custos todos que nós estamos vendo, né? Com essa saída, como falamos, relativamente atrapalhada, com agora custos em termos de vidas de tropas americanas, ele me parece absolutamente decidido a sair do Afeganistão, né? Quer dizer, a visão do Biden de política externa me parece que é uma visão que marca o início, digamos assim, de uma nova era na política externa norte-americana. É o fim da era do 11 de setembro.
né? Definitivamente é o fim desta era, e o Biden agora quer se focar na disputa entre grandes potências, na questão geopolítica com a China e outras questões que me parece que ele julga mais importante. Dito isso, eu acho que ele deve manter, como falei agora há pouco, um tipo de envolvimento no Afeganistão, que é esse envolvimento que não depende de tropas em terra, né? Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, uma das questões que não havia 20 anos atrás é este desenvolvimento bastante alto dos drones, né? Os drones, que são esses veículos que não necessitam nem de piloto, você consegue uma distância muito grande, com pouquíssimo risco para vidas americanas, né? Muito risco muitas vezes para vidas civis dos lugares que são atacados, mas com pouco risco para as vidas americanas, você consegue fazer ataques bastante focados, né? Que eu acho que foi o que aconteceu nesses 2 últimos ataques que os Estados Unidos fez. Quando o Biden prometeu retaliação, já ficou muito claro para todo mundo que analisava isso, que essa retaliação viria via bombardeio, né? Quer dizer, bombardeio aéreo, que é onde você tem limite de envolvimento de tropas e diminui muito as chances de soldados serem mortos. Este foi, aliás, uma tática, uma ferramenta muito utilizada pela administração Obama, né? A administração Obama se utilizou muito de drones para caçar terroristas. Me parece que há uma reorientação na política externa americana para utilizar esse tipo de ferramenta, né? Os Estados Unidos, a partir do 11 de setembro de 2001, Daniel lembrou muito bem que está para completar 20 anos, né? E o Biden esperava, inclusive, que fosse 20 anos, de certa forma, celebrando a saída do Afeganistão. A partir do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos reorientou a sua política externa, né? Reorientou todo o seu ferramental de política externa, Departamento de Estado, outras burocracias, para a chamada luta contra o terrorismo, né? Para a guerra ao terror. E gastou muitos recursos nisso, né? Gastou trilhões e trilhões de dólares no Afeganistão e no Iraque. Veja você que o Congresso americano havia aprovado um orçamento para o exército afegão este ano de 2021, que é um orçamento superior ao orçamento do exército brasileiro. Então, os Estados Unidos muito dispostos a utilizar recursos nessas guerras, e muitas vezes, dito pelo Biden, a percepção que se tem é que os adversários dos Estados Unidos achavam isso muito bom, porque, de qualquer forma, colocava os Estados Unidos focado em outros problemas e gastando recursos nesses problemas. Essa é a visão do Biden. A visão do Biden é que os Estados Unidos agora têm que, primeiro, investir domesticamente, né? A questão doméstica é uma questão importante para o Biden, e, em seguida, se focar em outras questões mais amplas, mais clássicas agora nas relações internacionais, que é a disputa entre as grandes potências, que me parece que é um marco aí desta segunda metade do século XXI. Então, há uma reorientação. Eu acho que essa saída americana do Afeganistão, do meu ponto de vista, representa o início de uma nova era. Não é que é apenas a saída, eu diria que há uma série de outras coisas que já estavam acontecendo antes dessa saída, mas é um marco. É um marco que representa o fim da era do 11 de setembro e o início, de fato, de uma era que vai marcar aí as relações internacionais no século XXI. Professor, falando especificamente sobre o Talibã, que não é considerado pelos Estados Unidos uma organização terrorista, mas se associa a alguns grupos terroristas, como o Al-Qaeda, por exemplo. Por que ele não tem essa configuração de terrorista e qual é o grau, o potencial perigo dele quando a gente compara, por exemplo, com o Estado Islâmico afegão? O Talibã no Afeganistão não é considerado pelo Departamento de Estado um grupo terrorista, né? Há o Talibã do Paquistão, né, que é uma organização também ligada ao Talibã. No Paquistão, os Estados Unidos, o governo americano considera essa organização, o Talibã do Paquistão, uma organização terrorista, né? E muitos desses talibãs do Paquistão, veja que o Paquistão também é um país que tem problemas com a questão do terrorismo, né, e, portanto, utiliza o seu aparato estatal para perseguir esses grupos, né, e muitos deles acabam fugindo. A fronteira do Paquistão com o Afeganistão é uma fronteira muito fluida, né, não dá, aliás, para entender muita coisa sobre o Afeganistão se a gente não entende a profunda relação que há com o Paquistão, né. Então, muitos desses grupos, né, que são do Talibã no Paquistão, que foram para o Afeganistão,
Afeganistão, ajudaram a compor o chamado Estado Islâmico no Afeganistão, né? O Estado Islâmico que conhecemos, tem filiais, né? Não sei se é essa a expressão correta, mas que tem centros em diversos outros países, né? Uma instituição bastante internacionalizada, né? O Talibã ele não é um grupo que se pretende internacional, né? Não é um grupo que tem, particularmente o Talibã no Afeganistão, que tem como foco o Afeganistão, né? As questões do Afeganistão e, enfim, conseguir poder dentro daquele país. O Estado Islâmico já tem uma perspectiva muito mais transnacional, né? Muito mais internacional. Então, o Estado Islâmico, e aí são mais radicalizados ainda do que o Talibã. É um grupo que se pensava que já estava muito enfraquecido, o Estado Islâmico no Afeganistão, porque muitos líderes foram mortos pelos Estados Unidos nos últimos anos. Em 2018, 2019, tiveram muito pouca atividade, né? Havia, portanto, a expectativa de que eles estavam relativamente enfraquecidos, e agora este atentado terrorista, né, para além dos objetivos que eu destaquei aqui, que esse atentado teve, me parece que um outro objetivo é mostrar que eles continuam relevantes e continuam atuantes, né? Então foi uma propaganda, digamos assim, muito forte para este grupo terrorista, né? No caso da Al-Qaeda, né, aí sim o Talibã tem uma relação um pouco mais próxima, né? E há alguns grupos dentro do Talibã que são mais radicalizados, que têm uma relação também mais próxima com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, assim como o Estado Islâmico, também é uma organização que tem esta visão um pouco mais transnacional, né? O grupo responsável por atacar os Estados Unidos no 11 de setembro, ou seja, eles têm a visão de que uma forma de se formar o califado islâmico naquela região, não há como fazer isso sem atacar o que eles chamam da cabeça da cobra, né? Então precisamos atacar os Estados Unidos. Então são grupos aí que têm visões relativamente distintas e que vão compor um quadro bastante complexo, né? Por isso que é bom a gente insistir que às vezes a gente olha de uma forma simplificada para o Afeganistão, né, como se fosse assim, Estados Unidos e Talibã, agora que o Talibã vai assumir, acabou, né, qualquer questão. Não, é realmente a dificuldade a partir de agora é que nós vamos verificar as dificuldades que o Talibã vai ter para governar um país que é um país, repito, etnicamente diverso, que o Talibã e qualquer centro político tem dificuldade de governar o país inteiro. Há algumas regiões que você não consegue ter um governo efetivo. É um país que é muito marcado por intervenções estrangeiras, né? A gente não pode deixar de entender a dinâmica do Afeganistão hoje sem levar em consideração não apenas a intervenção norte-americana dos últimos 20 anos, mas a russa, enfim, a britânica, uma série de outras intervenções na história do Afeganistão que marcaram profundamente, né? Esses grupos são marcados por todas essas intervenções, né? Então não é algo que seja simples, algo que seja fácil, e principalmente pensado da nossa perspectiva ocidental, né? Em termos de um Estado moderno, centralizado, uma república, as pessoas vão e votam. A lógica no Afeganistão é uma lógica muito mais complexa, né? Muito mais ligada a questões tribais e, portanto, que talvez não seja muito apta a esse formato de Estado que nós conhecemos no Ocidente.